Fala, galera! Bom, a gente vai dar sequência agora na nossa playlist sobre sistemas, tá bem? Essa aula é sobre sistema digestório, mas não perde, essa é a 1, vai ter a aula 2 ainda que vai ser liberada já para vocês, tá? Não esquece de inscrever, ativa as notificações para receber as aulas que a gente libera semanalmente e indica para todo mundo, tá? Quanto mais gente tiver no canal, mais aulas a gente vai gravar para vocês. Beijo! Fala, filhotes! Muito bem, agora vamos dar sequência à nossa playlist de sistemas. Lembra que nós já temos aqui a aula sobre o sistema reprodutor, sistema cardiovascular e de sistema endócrino. Não assistiu ainda? Corre lá e aprende em sequência, tá bom? Vamos junto. Então, bom, gente, agora dando sequência, né, na nossa playlist de sistemas, vamos pegar o sistema digestório, que é um sistema que tem muita recorrência na prova mesmo, sabe? Me pediram muito por aqui, pelo Instagram. Quem não está ainda no Instagram, entra lá comigo, tá? É Renac Almeida e tem o Renac _aulas. Entra nos dois, que nos dois eu dou dicas, dou materiais, tá? Então entra lá no Instagram também com a gente, fechado? Muito bem, vamos lá. A primeira parte da aula é a gente fixar quais são o trajeto do alimento quando nós comemos. Então vamos lá. Quando você come o alimento, ele vai passar pela boca, o primeiro órgão, da boca vai descer pela faringe. Aí lembra, gente, que a faringe faz parte do sistema digestório e respiratório. Por quê? É que a faringe está ligada à boca, mas também está ligada às fossas nasais. Quer ver uma coisa desagradável? Às vezes a gente está gripado, cheio de muco no nariz, né? E aí quando você vai tossir, aquele muco sai pela boca. Ou então às vezes você está com comida na boca, comendo arroz, por exemplo, você tosse e aquele baguinho de arroz sai pelo nariz. É por isso. É que a faringe faz uma comunicação comum entre boca e fossas nasais. Fecharam? Muito bem. Depois que passou pela faringe, aí o alimento vai percorrer o esôfago. Fecharam? Depois do esôfago chega no estômago, que é uma bolsa elástica. Do estômago, ele passa para o primeiro intestino. Esse primeiro aqui, intestino, ele é fininho e é muito comprido. Aí chama intestino delgado. Né? O segundo intestino é esse aqui, ó, que já é mais curto, mas é mais grosso, sabe? Chama intestino grosso. No final do intestino grosso nós temos o reto e o ânus. Então vamos repassar? O alimento vai entrar pela boca, aí faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Fechado isso? Mas olha, eu queria chamar a atenção para aqui, ó, para as estruturas anexas ou secundárias. Que é isso? São 4 estruturas que vão ser muito importantes no processo digestivo, mas a comida não passa dentro delas. Mas elas são fundamentais, tá? Então vamos lá. As 4 estruturas são as glândulas salivares, que estão bem aqui, ó. O segundo é o pâncreas, que fica bem aqui, ó, logo abaixo do estômago, tá? O terceiro é o fígado, que seria esse órgão bem aqui, ó. E o quarto é a vesícula biliar, que fica bem aqui, ó. Fecharam? Não vai esquecer. Glândulas salivares, pâncreas, fígado e vesícula biliar são estruturas muito importantes, mas chama de anexa ou secundária porque a comida não percorre por dentro deles. Fique atento. Agora vamos trabalhar aqui na sala o conceito de digestão. Já que eu vou trabalhar sistema digestório, é fundamental que eu formalize um conceito aqui, né? Então vamos lá. A digestão, filho, é a quebra de macromoléculas, esse macro é de grande, né? Em micromoléculas. É que é assim, ó, ao longo do nosso dia a dia, nosso cotidiano, a gente come os alimentos e eles têm moléculas muito grandes. Vou te contar um exemplo. Imagina que hoje você comeu pão. O pão tem um açúcar grandão chamado amido, um carboidrato muito grande, né? Muito grande. Se você comer bacon, por exemplo, o bacon tem os lipídios, que são moléculas grandes, né? Se você comer picadinho, carne vermelha, carne branca, as carnes em geral, os ovos, têm proteína. Só que a proteína também é uma molécula muito grande. Então, essas moléculas grandonas, elas não podem ser absorvidas pelas minhas células. Vou ter que fazer o quê, então? Fragmentar, quebrar. Daí vem a digestão. Entendeu o conceito? Eu vou ter aqui uns exemplos, ó. O pão, por exemplo, ele tem amido, que é um polissacarídeo, um açúcar grande, né?
Então eu vou digerir, aí eu vou quebrar primeiro ele em maltose. A maltose já é uma molécula menor, ele é um disacarídeo, mas ainda está grande. Aí eu vou quebrar de novo em glicose. Glicose sim, ele é um monossacarídeo. É um açúcar tão pequenininho que já pode ser absorvido para as nossas células. Entendeu, filho, o exemplo? Olha um outro, proteína. Imagine que você comeu, por exemplo, ovos, né? Tem proteína. A proteína vai ser quebrada primeiro em uma molécula intermediária chamada peptídeo, que é uma cadeia menor que a proteína, tá? Só que ela está grande. Aí você vai quebrar o peptídeo em moléculas menores ainda, que são os aminoácidos. Entendeu direitinho, filho? Digestão, então, é fragmentar a molécula grande em pequena, tá certo? Para ficar didático, a gente vai dividir a digestão em dois tipos, ó. Vai ter a digestão mecânica no organismo e a digestão química. Qual é a diferença entre elas? Atenção agora. As digestões químicas são aquelas onde eu tenho participação das enzimas digestivas. E olha, uma coisa para lembrar, filho. Toda enzima é uma proteína que tem função de catalisador. Peraí, vamos lembrar um pouquinho isso. Catalisador é aquela molécula que consegue acelerar a reação, diminuindo a energia de ativação. Tá bem? Então vamos repetir. Toda enzima é uma proteína que tem a função de catalisador. Se as enzimas participarem da digestão, aí chama de química. Se não tiver enzima, aí chama de digestão mecânica. Entendeu direitinho? Vamos retomar. Então, ó, quais são os 3 processos mecânicos, filho? Vamos lá. É a mastigação, tá? Não usa enzima. A deglutição, que é o ato de engolir o alimento. E o movimento peristáltico, tá? Quem são os processos químicos? Vamos lá, os químicos. Na boca tem uma digestão química chamada insalivação. Insalivação, tá? Tem que guardar o nome. No estômago também tem uma digestão química chamada quimificação. Olha a palavra. Fechou? E no intestino delgado, também tem uma digestão química chamada quilificação. Quilificação, ó, que é no intestino delgado. Fecharam isso? Mas calma. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Eu falei que o movimento peristáltico, tá? É um processo mecânico da digestão. Vamos lembrar o que é isso. O movimento peristáltico é uma contração muscular e ela é involuntária, filho. Ela vai empurrando o alimento ao longo do trajeto. Então, por exemplo, quando a comida cai no esôfago, começa uma contração muscular que empurra o alimento do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, para o intestino grosso, para o reto, para o ânus, até que você defeca. Deu para entender a história? É involuntário, tá? Involuntário. E uma coisa importante, esse músculo que está presente nos órgãos do sistema digestório é músculo liso, tá? Que sempre tem contração involuntária. Pegou a informação direitinho? Beleza, filhotes de todo o meu Brasil. Agora vamos pegar os órgãos e trabalhar separadamente, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com a boca. Então vamos lá. Primeiro na boca eu vou ter uma mastigação, né? E nessa mastigação eu tenho a participação dos dentes e da língua. Por quê, professor? O dente é óbvio, né? Porque é ele que vai triturar o alimento. E a língua é importante, que ela funciona como uma espátula. É a língua que direciona os alimentos para os dentes. Deu para entender a importância? Então, para a mastigação ser efetiva, eu tenho participação de dente e da língua. Tá claro isso? Mas tem uma dica muito importante para vocês, filho. Nós mamíferos temos uma vantagem. Quando se fala de mastigação, sabe? O mamífero tem uma vantagem em relação aos demais grupos animais. Sabe o que é? É que nós podemos ser heterodontes. O que é isso? Hétero quer dizer diferente, donte é dente. É que nós temos uma dentição com tipos de dentes variados. Por exemplo, aqui na frente a gente tem os incisivos, que é para cortar. Do lado a gente tem os caninos, que é para furar e rasgar o alimento. E mais atrás nós temos os molares, que é para fazer trituração. Daí a palavra heterodonte. E a vantagem evolutiva disso é que por ter uma diversificação dos dentes, isso me possibilita comer uma variedade maior de tipos de alimentos. Deu para entender? E essa vantagem está presente só nos mamíferos. Mas olha, cuidado. Cuidado com um detalhe. Nem todo mamífero tem dente. A preguiça, por exemplo, é mamífero, mas ela não tem dente, tá? A preguiça tem um bico córneo, que lembra aquele bico que tem no papagaio, tá? Então a frase é assim, ó. Os mamíferos que têm dente são heterodontes, tá? Mas nem todo mamífero tem dente. Tá claro isso? Vamos para cá.
Além disso, quando o alimento está na minha boca, eu salivo nele. E a saliva tem 3 funções. Primeiro, ela é um bactericida, ela mata bactérias que poderiam causar doenças, tá? Segundo, ela é lubrificante, tem que lubrificar bem o alimento, porque se você engolir o alimento a seco, ele poderia causar ferimento na faringe e no esôfago. Fecharam? Então tem que estar bem lubrificado, tá? E segundo, ela tem função digestiva. Por quê, professor? Porque na nossa saliva tem uma enzima digestiva. Tá aqui o nome dela, filho, ó. Botei até em destaque. É a amilase salivar. Ela também é chamada de pitialina. Pitialina. O que ela faz, prof? Vamos lá. A amilase promove a quebra do amido em um açúcar menor chamado de maltose. Então, por exemplo, aquele amido que tem no pão, no bolo, no macarrão, no arroz, no biscoito, nas frutas em geral, aquele amido vai começar a digestão dele na sua boca, por ação da amilase salivar ou pitialina. Fechado isso, filho? Então, não vai esquecer, ó. A única digestão química que inicia na boca é a do amido. Tá bem? Mas tem mais um detalhe, ó. Para a amilase salivar funcionar direitinho, ela exige 2 condições. Primeiro, o pH na boca tem que ser neutro, que é um pH 7, tá? E segundo, a temperatura do corpo tem que estar mais ou menos em 37 graus Celsius. Isso quer dizer que se eu tiver com uma febre, febrão, tipo 40 graus Celsius, isso vai atrapalhar a digestão na minha boca? Sim. Porque quando a febre está muito alta, as enzimas diminuem a sua atividade. Pegou a mensagem? Então, na boca, inicia a digestão química do amido. Fechado? Agora vamos pegar o estômago. Depois da digestão química na boca, a próxima é a quimificação, que ocorre aonde? No estômago. Dá uma olhadinha para essa imagem aqui, filho. Nosso estômago é que nem uma bolsa, ó, que nem um saco, né? E ó, aqui na entrada do estômago e aqui na saída do estômago, nós temos anéis musculares que fecham. Então, quando a comida cai no estômago, o anel muscular aqui em cima fecha e o anel muscular aqui embaixo fecha também, tá? O nome desse anel muscular é esfíncter. Se você ver esse nome, esfíncter, é um anelzinho muscular que faz fechamento ou abertura. Fechou? E dentro do estômago, você vai encontrar 2 coisas. Vem cá. Aí eu separei aqui, ó. Dentro do nosso estômago vai estar o suco gástrico e a mucina. Fechou? Mentaliza isso. Dentro do estômago tem suco gástrico e mucina. Vamos ver a composição? Vamos lá. O suco gástrico tem 3 componentes. Vamos devagarzinho para pegar legal. O primeiro é o HCl, que é o chamado ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico tem 3 funções. Primeira, ele é um bactericida. Sabe o que é isso? Ele mata bactérias novamente. Então, assim como a saliva mata bactérias oportunistas, o HCl também mata, exercendo uma função de quê? Defesa do organismo. Fechou, filho? Segundo, ele promove desmineralização. Olha o palavrão aqui, ó. Desmineralização. Sabe o que é isso? É separar a matéria orgânica dos sais minerais. Por exemplo, imagina que você comeu um pedaço de carne vermelha. Ali na carne vermelha tem matéria orgânica, que é a proteína, e tem sais minerais como cálcio, ferro. Na presença do ácido clorídrico, esses sais minerais e a proteína são separados, para que sejam absorvidos separadamente. Fechou? E a terceira, cuidado agora. O ácido clorídrico promove a ativação do pepsinogênio. Olha o palavrão. Sabe o que é o pepsinogênio? É uma enzima, só que ela está inativa. Na presença do ácido clorídrico, ele ativa e muda de nome. Aí o pepsinogênio passa a ser pepsina. Fechou, filho? Ó, pepsina. E o que é a pepsina? A pepsina é uma enzima chamada protease. O que é isso? É que ela promove a digestão das proteínas. Tá aqui, ó. Na presença da pepsina, começa a digestão química das proteínas. E aí as proteínas que são cadeias grandonas, sabe? Vão ser quebradas em cadeias intermediárias, chamadas peptídeos. Fechado isso? Então diga assim, ó. No estômago, inicia a digestão química das proteínas. Quem faz isso? É a enzima pepsina, que é ativada na presença do ácido clorídrico. Fechou, filho? Um tema importante, né? Mas tem mais ainda, ó. No suco gástrico também tem a renina. Cuidado agora.
Renina é uma enzima estomacal, tá? Renina. Só que ela não é digestiva, ela não faz digestão, filho. A renina faz coagulação de proteínas do leite. Seria mais ou menos assim, ó. Quando você toma leite, imagina que hoje de manhã você tomou um copo de 300 ml de leite, por exemplo. Esse copo tem muita proteína, sabe? Essas proteínas, elas ficam separadas. Se você coagular, você vai juntar essas proteínas. E elas unidas ficam mais tempo no estômago. Aí vai dar tempo para eu digeri-las, né? Beleza, só que tem um detalhe. Gente, a renina só é produzida no nosso organismo até mais ou menos os 2 anos de idade. 2 anos. Isso quer dizer que hoje, se eu tomar leite, por exemplo, a proteína que tem no leite não vai ser coagulada. Eu não tenho mais renina. E aí, como ela não é coagulada, ela passa pouco tempo no estômago. Então a digestão é precária dessas proteínas. Então fica assim a mensagem, ó. Quando você toma leite, ele vai trazer muitos benefícios. Primeiro, ele vai te trazer lipídio, carboidrato, vitaminas, sais minerais. Mas e a proteína do leite? A proteína não. A digestão da proteína do leite é precária e ela acaba sendo eliminada pelas fezes. Fechado? Daí a importância de você comer alimentos ricos em proteínas para substituir aquela do leite que a gente não aproveita. Tá clara a mensagem, filho? Vamos continuar. Então no suco gástrico eu tenho ácido clorídrico, pepsina e renina, tá bem? Bom, além do suco gástrico, eu também tenho mucina. O que é isso, filho? A mucina é um muco. Ela é um muco que protege a mucosa estomacal contra a corrosão pelo ácido clorídrico. É assim, ó, vem cá. Olha aqui dentro do estômago. Dentro do nosso estômago tem a mucosa, a membrana dele, né? Então, essa mucosa poderia ser corroída pelo HCl. Aí a mucina, que é um muco, tá? Reverte o seu estômago por dentro e não deixa o ácido clorídrico corroer. É daí que vem a gastrite, filho. Gastrite é quando acontece a corrosão da mucosa do estômago. E essa corrosão aconteceu por um desequilíbrio entre a quantidade do ácido clorídrico e de mucina. Por exemplo, se você produzir ácido clorídrico acima do que a mucina é capaz de proteger, eu tenho gastrite, eu tenho queimação estomacal. Agora, lembrando uma coisa, sempre que você tiver gastrite, ou se você conhecer alguém com gastrite, lembra que as causas para gastrite são muito individuais. Então, se o médico reconhecer uma causa para sua gastrite, não aplique isso para outra pessoa, tá? As causas variam, filho. Então, o tratamento também varia, tá? Nunca indique o seu tratamento, por exemplo, para um outro amigo seu, por exemplo, que tenha gastrite, porque a causa da doença dele pode ser diferente da sua. Fica esse alerta, tá? Agora, olha para cá para chamar atenção para um ponto interessante. Nós falamos sobre o sistema endócrino aqui no canal, né? Mas você sabia que existem hormônios produzidos pelo estômago também? Você vai conhecer 2 comigo agora, vem cá. Hormônios produzidos pelo estômago, tá? Vamos lá. O primeiro é a grelina. Esse é o hormônio que aumenta o apetite, gente. É por isso que nenéns, por exemplo, quando a mãe vai criando aquele hábito alimentar, né? Ah, a criança vai comer, por exemplo, 4 horas da madrugada, aí vai comer de novo 7 horas da manhã, vai comer de novo às 10 horas, né? Quando a mãe vai criando esse horário, nosso corpo funciona que nem um reloginho. Ele vai adquirindo o relógio biológico. E aí nós vamos liberando esse hormônio grelina sempre naqueles horários exatos. Então a criança vai começar a chorar de fome sempre no mesmo horário. E olha o responsável disso. É a grelina, um hormônio estomacal. Fecharam? Segundo hormônio do estômago, chama gastrina. A gastrina não tem a ver com apetite. Ele é o hormônio que aumenta a secreção do suco gástrico. Tá? Do suco gástrico. Então, nos horários que você está habituado a comer, essa gastrina vai aumentar e vai fazer o suco gástrico aumentar também. É por isso que você tem que comer sempre no mesmo horário. Olha uma coisa curiosa. Os médicos sempre pedem pra gente, né, para quem tem gastrite, ou para quem não tem gastrite, para logo se prevenindo, para tomar 4 cuidados. Um deles importante, um fundamental, é você comer em horários fixos. Comer, por exemplo, 7 da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia ou 2 horas, será, um horário fixo. Por quê? Imagina só. Imagina que eu almoço todo dia às 2 horas da tarde. Aí aumento o meu, toda vez às 2 horas da tarde, eu libero gastrina e aquilo aumenta a secreção do suco gástrico. Já imaginou se um dia desses eu não almoçar às 2 horas? Imagina que teve uma reunião no trabalho e eu tive que almoçar só às 4 horas da tarde. Poxa, só que às 2 horas da tarde o suco gástrico aumentou.
E como não tinha alimento, vai aumentar a chance de uma corrosão da parede do estômago. Entendeu a história? Aí aumenta a chance de uma gastrite. Então é muito importante você comer em horários fixos, tá? O seu padrão, sempre. Mantenha o padrão de horário. Outra coisa que é bom tomar cuidado, gente, é você evitar ficar mascando bombom, chiclete, por exemplo. Porque, para quem não sabia, quando você masca o chiclete, você está confundindo o cérebro. Você começa a mastigar o chiclete e o corpo entende que está vindo comida. Aí aumenta a gastrina e aumenta o suco gástrico. Como não vem alimento, aquele ácido clorídrico aumentado vai corroer a parede do seu estômago. Fechado isso, filho? Muito cuidado com esse tema para uma prova, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, gente. É um problema muito sério o refluxo. Então, um pedido que a gente sempre faz para as pessoas. Não comam porções muito grandes. Tenta fragmentar mais a tua refeição. Então eu lembro que eu tinha amigos que comiam um prato, cara, que sei lá, acho que se pesasse aquilo, ia dar 1,5 kg de comida. É muito, filho, é muito. Se você comer uma porção tão grande de uma vez só, vai dilatar demais o estômago e vai forçar demais esse esfíncter que fica na entrada do estômago. E aí, se o esfíncter abrir, aquele conteúdo estomacal pode subir para o esôfago. A isso nós chamamos de refluxo. É quando o alimento está voltando no fluxo normal. Deu para entender? Só que o problema é que você tem mucina para proteger a parede do estômago, mas não tem mucina para proteger o esôfago. E aí começa uma queimação estomacal. E também no esôfago do indivíduo. Fechado essa história? Então muito cuidado, tá? Coma porções menores de alimento, com alto valor nutritivo e divida essas porções ao longo do seu dia. Fica ligado. Fala galera, e aí, aprendeu direitinho, filho? Tomou as notas de tudo? Beleza. Essa foi a aula de Sistema de História, parte 1, tá? Daqui a pouco assiste a parte 2 para ficar completinho pro teu vestibular. E não esquece, indica para todo mundo pro canal crescer. Beijo!